Galera, se o Papa soubesse do que eu vou contar hoje, me mandava direto para fazer retiro espiritual por uns 6 meses. Olha, eu sou o Padre Marcelo. Tenho meus 50 e poucos anos de sacerdócio. Já ouvi confissão de tudo quanto é tipo nesse confessionário aqui. Já escutei desde roubo de galinha até traição com o melhor amigo. Mas, gente, o que chegou aqui essa semana foi de outro planeta? Prometi sigilo? Prometi. Vou manter? Ai, Jesus! Como que eu vou guardar uma história dessas só para mim? Vocês vão me perdoar, mas essa aqui é crime esconder de vocês. Era uma terça-feira à tarde, aquele calorzinho gostoso. Eu estava aqui no confessionário meio cochilando. Confesso, tá? Quando escuto a porta ranger. Pensei, lá vem alguém contar que comeu carne na sexta-feira. Que nada! Quando esse rapaz entrou aqui, suando frio, olhando para os lados tipo fugitivo, eu pensei, Santo Antônio, protege! Que esse menino fez? Mas aí, ele abriu a boca e... Gente, respirem fundo, porque o que esse jovem me contou foi tão absurdo, tão surreal, que eu tive que pedir para ele repetir 3 vezes, porque achei que tinha entendido errado. O rapaz tinha uns 25 anos, bonito até, daqueles que a mãe chama de meu filho, que é um rapaz apresentável. Cabelo arrumadinho, roupa social, cheiroso. Mas, gente, a cara dele! Parecia que tinha visto o capeta em pessoa. Ele se sentou ali, começou a mexer nas mãos, olhou para mim, olhou para o chão, olhou para o teto. O menino estava em pânico total, suando mais que eu quando subo a escadaria da igreja. Padre! Ele começou com a voz tremendo. Eu preciso contar isso para alguém porque eu vou enlouquecer. Não consigo dormir. Não consigo comer. Tô tendo pesadelo acordado. Olha, eu já pensei de tudo nessa hora, viu? Pensei que ele tinha atropelado alguém, que tinha roubado dinheiro da empresa. Sei lá. Mas a cara de desespero misturada com vergonha era algo diferente. Calma, meu filho. Eu falei no meu tom mais pastoral possível. Aqui é lugar seguro, pode falar. O que você fez? Padre, eu... Ele respirou fundo, tipo quem vai mergulhar no fundo do mar. Eu fiz a maior besteira da minha vida. E agora? Agora tem um jantar em família marcado. Gente, jantar em família? Pensei. Ah, deve ser algo sobre a sogra, normal. Mas quando ele abriu a boca de verdade, Padre, eu estou namorando 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele soltou rapidinho, tipo quem arranca band-aid. Olha, eu suspirei aliviado. Pensei, ah, só isso? Rapaz, isso aqui é fichinha. Vou dar uns 3 ave-marias, uma bronca básica sobre honestidade e pronto. Meu filho, comecei no modo sermão automático. Olha, isso não é legal. Você tem que escolher uma pessoa e ser sincero com... Padre, o senhor não entendeu. Ele me cortou, desesperado. Não é só isso. Elas são... E aí, ele parou, limpou o suor da testa, olhou para mim com aqueles olhos de cachorro que fez arte. São o quê, rapaz? Amigas? Colegas de trabalho? Vizinhas? Pior, padre. Muito pior. Imaginem a cena. Eu ali achando que era só um caso clássico de 2 relacionamentos simultâneos, já pensando nas penitências, quando ele solta. Padre, uma é mãe da outra. Gente! Eu congelei, gelei, virei estátua de sal igual a mulher de Ló. Fiquei olhando para a cara dele sem acreditar. Você está me dizendo que está namorando uma mulher e a mãe dela? Ele acenou com a cabeça, morrendo de vergonha. E elas sabem? Não. E o pior, padre, elas marcaram um jantar para eu conhecer a família. Mas aí ele respirou fundo e me contou a verdade toda. Padre, tudo começou há 6 meses de forma completamente inocente. Eu juro que não planejei nada disso. O nome do rapaz era Lucas. Ele trabalhava como representante comercial, viajava bastante, conhecia gente nova o tempo todo. Solteiro, sem compromisso, vida normal de jovem. Eu estava num evento de negócios em São Paulo. Ele começou.
E conheci a Juliana. Linda, inteligente, 32 anos, advogada. A gente conversou a noite toda, trocamos telefone, começamos a nos falar todo dia. Gente, até aqui tudo bem, né? Romance moderno, conheceu em viagem, começou a namorar à distância. Eu já estava até achando bonitinho. Como eu viajava muito, a gente só se via uma vez por mês. Mas era ótimo. Ela morava em São Paulo, eu aqui no interior. Estava perfeito. E a outra mulher? Eu perguntei, porque já sabia que o plot twist estava vindo. Aí que está, padre. 2 meses depois, eu estava num churrasco de família de um amigo aqui da cidade. E foi lá que eu conheci a Patrícia. Olha, a cara dele quando falou o nome. Já dava para ver que tinha dado ruim. Patrícia era amiga da família do meu amigo. 47 anos, divorciada, professora de literatura. Gente, ela era tão interessante. A gente começou a conversar sobre livros e essa mentirinha bobinha de só amizade ia se transformar em algo maior. Padre, eu pensava, não tem problema, elas moram em cidades diferentes. Uma nem sabe que a outra existe. Eu achava que estava controlando a situação. Gente, famosa última frase antes da tragédia, né? A Patrícia e eu começamos a sair. Jantares, cinema, caminhadas no parque. Ela era tão diferente da Juliana. Mais madura, mais tranquila. E eu gostava das duas, padre. De formas diferentes, mas gostava. Olha, eu balançando a cabeça ali, porque já sabia onde isso ia dar. Aí começaram as mentiras. Quando a Juliana me ligava e eu estava com a Patrícia, eu dizia que estava em reunião de trabalho. Quando a Patrícia queria me ver e eu tinha viagem marcada para São Paulo, eu inventava que minha mãe estava doente. Rapaz, mas você não pensou em escolher uma? Eu perguntei. Pensei, padre, mas eu não conseguia. E achava que estava gerenciando bem. Afinal, elas nunca iam se conhecer, né? Uma em São Paulo, outra aqui. Santa ingenuidade! Gente, vocês estão entendendo a loucura que foi isso? Mas aí, há 3 meses, a Juliana me deu uma notícia. Ela ia se mudar para o interior? Estava de saco cheio de São Paulo, queria um lugar mais tranquilo. E adivinha para qual cidade ela decidiu vir? Eu já sabia a resposta. E meu coração já acelerou. Pra cá, padre! Para a mesma cidade onde a Patrícia morava. Padre, quando a Juliana me contou que vinha morar aqui, eu entrei em pânico. Mas pensei, calma, é uma cidade grande. Elas não vão se esbarrar. Eu ia só ter mais cuidado com os horários, os lugares. Gente, o menino achando que ia fazer malabarismo com 2 namoradas na mesma cidade. Jesus Cristo, que novela mexicana é essa? Mas aí começou o pesadelo real. A Juliana chegou e me disse, amor, eu já até arranjei um emprego. Vou trabalhar num escritório de advocacia aqui perto. Legal, né? Eu feliz por ela? Eu já estava com o coração apertado esperando o que vinha. Uma semana depois, eu estava jantando com a Patrícia e ela comenta. Sabe, conheci uma advogada novata no grupo de leitura que frequento. Menina super simpática. Veio de São Paulo, também gosta de literatura. Não! Eu gritei sem querer no confessionário. Sim, padre. Elas tinham se conhecido, viraram amigas. A Patrícia toda animada. Acho que vou apresentar ela para você. Ela é da sua idade, solteira, linda. Misericórdia! Imaginem a cena, pelo amor de Deus. E piorou, padre. A Juliana também me falou da amiga nova dela. Uma professora mais velha, super culta. Adorei ela. Quero te apresentar. Gente, as duas querendo fazer cupido uma para outra com o mesmo cara. Vocês acham que já viram de tudo? Segurem o tranco. E foi quando percebeu que tinha cavado fundo demais. Padre, eu preciso explicar. Eu sempre fui péssimo em terminar relacionamentos, desde adolescente. Gente, aí ele me contou a historinha dele e eu entendi tudo. Quando eu tinha 17 anos, eu namorava uma menina da escola. Aí começou a segunda-feira e eu não sabia como terminar com a primeira. Então eu só
Continuei os dois namoros por 3 meses, até que uma descobriu. Olha, eu tive que segurar o riso na cara da pessoa. Na faculdade, mesma coisa. Não era por mal, padre. Eu genuinamente gostava das pessoas e não queria magoar ninguém. Então, eu ia empurrando com a barriga, inventando desculpinhas. Rapaz, mas isso é um padrão, eu falei. Eu sei, padre, eu sei. E sempre dava certo porque eu sou organizado, planejo bem, trabalho com logística. Achei que conseguiria gerenciar. Santo Antônio me proteja. O menino aplicando técnicas de gestão de projetos no amor. Minha intenção era sempre boa. Eu não queria magoar nenhuma das duas. Queria dar tempo para descobrir qual relacionamento era o certo, sabe? E enquanto isso, por que fazer alguém sofrer? Porque mentira sempre vem à tona, meu filho. Pois é, padre. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Mas dessa vez, tinha ido longe demais. E aí que a coisa desandou, né, gente? O Lucas me contou que começaram as situações mais constrangedoras da vida dele. A primeira vez que ele quase foi descoberto foi num domingo à tarde. Ele tinha marcado um café com a Juliana às 3 da tarde no shopping. Combinado, certo? Mas na sexta-feira anterior, a Patrícia tinha sugerido um almoço no mesmo shopping, meio-dia. Ele pensou, tranquilo, 3 horas de diferença. Dá tempo. Gente, podem cancelar a Netflix, porque essa história aqui supera qualquer série. O almoço com a Patrícia estava ótimo, tudo correndo bem, quando ela resolve que quer ver uma loja de decoração. No mesmo shopping. E ficou lá, olhando almofada, quadro, tapete, o relógio correndo e o menino suando frio. Eram 2h30 da tarde e a Patrícia ainda queria tomar um sorvete. E o Lucas ali, desesperado, inventando que tinha reunião de trabalho urgente, que o chefe tinha ligado, que precisava ir embora. Agora. Conseguiu sair correndo do shopping às 2h45. Foi para casa trocar de roupa inteira, porque não podia aparecer com a Juliana na mesma roupa que estava com a Patrícia. E voltou às 3h10. A Juliana já estava esperando, meio brava, pelo atraso, e ele inventou que tinha tido problema com o pneu do carro. Mas mal sabia que o pior estava por vir. A segunda vez foi ainda pior, gente. Olha, se eu não tivesse ouvido pessoalmente, jamais acreditaria. O Lucas me contou que estava num restaurante com a Juliana, num jantar romântico, bem caprichado, velas na mesa, aquela coisa toda, quando de repente ele vê a Patrícia entrando no mesmo restaurante com umas amigas. Jesus, Maria e José. Que loucura sem tamanho! Imaginem o pânico do rapaz. Ele disse que fingiu uma dor de barriga súbita, pediu para Juliana esperar e saiu correndo para o banheiro. Ficou lá escondido 20 minutos, mandando mensagem para o garçom pedindo para transferir a mesa deles para o andar de cima. Gente, o garçom deve ter achado que o menino era maluco, mas ele inventou que queria fazer uma surpresa romântica. Deu uma gorjeta generosa e conseguiu que mudassem tudo sem a Juliana ver. Quando voltou para a mesa, disse para Juliana que o restaurante tinha oferecido um upgrade de cortesia. A menina toda feliz com a vista melhor, e ele morrendo de nervoso olhando para o andar de baixo, onde a Patrícia estava jantando. E teve mais. A Patrícia mandou mensagem para ele naquela mesma hora. Amor, estou jantando naquele restaurante que você me recomendou. Pena que você está trabalhando hoje. O menino respondendo mensagem. Escondido enquanto a outra namorada estava na frente dele. Ai, que coisa mais sem noção pelo amor. E foi quando apareceu a pessoa que ela menos queria ver. E aí veio o momento mais tenso de todos, galera. Segurem firme porque o barco vai balançar. O Lucas me relatou que há um mês aconteceu a situação mais impossível de todas. Ele tinha ido na farmácia comprar um remédio, coisa rápida. Estava na fila do caixa quando a Juliana entrou pela porta da frente e a Patrícia entrou pela porta dos fundos, da mesma farmácia, ao mesmo tempo. Gente, eu como padre já vi de tudo. Ou pelo menos achava que tinha visto.
Mas isso aqui foi nível expert de desespero. O menino me disse que fingiu que tinha esquecido a carteira no carro e saiu correndo. Ficou dentro do carro, abaixado no banco, esperando as duas saírem. Mas elas se encontraram dentro da farmácia e ficaram conversando na calçada por 15 minutos. Ele escondido no carro igual bandido fugindo da polícia, olhando pelo retrovisor, rezando para elas não olharem na direção do estacionamento. E piorou. A Juliana mandou mensagem. Amor, estou aqui perto da sua casa, posso passar aí? E a Patrícia, 2 minutos depois, querido, será que consigo te ver hoje à noite? O rapaz respondendo às duas, inventando que estava em reunião fora da cidade. Enquanto estava ali a 50 metros das duas conversando sobre livros na porta da farmácia. Quando elas finalmente se despediram e foram embora, ele disse que ficou mais 10 minutos esperando só para garantir. Mas a sorte dele estava no fim. E foi aí que a vida do Lucas virou um completo caos, pessoal. Gente, respirem porque vem coisa pior ainda. Ele me contou que há 2 semanas, num mesmo final de semana, ele tinha prometido ajudar a Juliana a montar uns móveis no apartamento novo dela no sábado de manhã. E tinha prometido acompanhar a Patrícia numa feira de livros no sábado à tarde. O menino acordou às 6 da manhã, foi na casa da Juliana, montou guarda-roupa, estante, mesa, terminou 12:30, tomou banho lá, trocou de roupa e saiu correndo para encontrar a Patrícia. Mas aí a Juliana liga. Amor, esqueci de comprar parafusos. Você pode voltar rapidinho? E a Patrícia manda mensagem. Já estou te esperando aqui. Gente, o rapaz ficou 2 horas correndo entre um lugar e outro. Comprava parafuso, voltava na casa da Juliana, inventava desculpa, saía correndo, ia na feira, ficava meia hora, inventava outra desculpa, voltava. As duas achando super estranho ele. Tão agitado, tão distraído. A Juliana perguntando, você está bem? Parece nervoso? A Patrícia comentando, você está diferente hoje. E tinha mais. O irmão da Juliana ligou, querendo conhecer o namorado da irmã. A melhor amiga da Patrícia, cobrando para fazer um jantar a 4. Santa paciência! Que confusão da pouca vergonha! O menino tinha mentiras para gerenciar de todos os lados. E foi quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. E aí chegou o dia do apocalipse, galera. Olha, se isso fosse filme, ninguém ia acreditar. O Lucas me contou que semana passada a Juliana ligou toda animada. Amor, minha mãe vem visitar. Ela quer te conhecer. Vamos fazer um jantar em casa sexta-feira. Ele achou estranho, mas pensou. Beleza, vou conhecer a sogra. Normal. Confirmou o jantar. Ficou tranquilo. Até que, na quinta-feira, a Patrícia solta. Querido, tenho uma novidade linda. Minha filha que mora em São Paulo está vindo me visitar. Ela acabou de se mudar para cá e eu quero muito que vocês se conheçam. Vamos jantar sexta na minha casa. Gente, podem imaginar a cara do menino quando caiu a ficha? Ele me disse que ficou branco, gelado, sem conseguir respirar. Começou a somar 2 mais 2. Patrícia tinha uma filha que morava em São Paulo. Juliana tinha acabado de se mudar de São Paulo para cá. As duas tinham se conhecido no grupo de leitura. Misericórdia! Que trapalhada é essa? Ele tentou desmarcar os 2 jantares. Inventou que tinha pegado Covid, que tinha viagem de emergência, que a mãe dele tinha caído. Mas as duas insistiram, remarcaram para o sábado. Mesmo dia, mesmo horário. A Juliana. Jantar às 8 na minha casa. A Patrícia. Jantar às 8 na minha casa. O pobre coitado tentando descobrir se eram a mesma pessoa, sem poder perguntar diretamente, pedindo endereço, confirmando, e eram casas diferentes. Nesse momento, não tinha mais volta. E aí, galera, chegou o momento da verdade. E vocês não vão acreditar como ele descobriu. O Lucas, desesperado, decidiu ir nos 2 jantares. Pensou, vou no primeiro, fico meia hora, invento uma emergência e corro para o segundo. Plano perfeito, né? Que nada!
Ele foi primeiro na casa da Juliana. Chegou às 8 em ponto, conheceu a mãe dela que estava na cozinha terminando a comida, e quando a mulher virou para cumprimentar ele, era a Patrícia! Gente, eu tive que pedir para ele repetir essa parte porque achei que tinha escutado errado. Ele disse que ficou paralisado na porta. A Juliana apresentando toda feliz. Mãe, esse é o Lucas, meu namorado. E a Patrícia olhando para ele com a mesma cara de choque. Os dois ali, congelados, olhando um para o outro, sem conseguir falar nada. A Juliana achando super estranho. Gente, vocês estão bem? A Patrícia foi a primeira a se recuperar. Forçou um sorriso amarelo e disse: Oi, Lucas, que surpresa! Com aquela voz de quem estava tendo um AVC. E ele respondeu: Oi, dona Patrícia, prazer em conhecer, gaguejando igual criança que foi pega fazendo arte. A Juliana olhando para os dois. Vocês se conhecem? E os dois ao mesmo tempo. Não! Mas o que aconteceu depois foi ainda mais absurdo. Olha, gente, o que o Lucas me contou desse jantar foi de dar dó e de rir ao mesmo tempo. Eles sentaram para jantar os três. A Juliana super animada, servindo comida, falando da vida. E os dois ali, o Lucas e a Patrícia, em pânico total, se comunicando só por olhares desesperados. A Patrícia tentando dar indiretas pro Lucas ir embora. Nossa, Lucas, você não tinha uma reunião hoje à noite? E ele pegando a deixa. É verdade. Esqueci completamente? Mas a Juliana insistiu. Amor, fica só mais um pouquinho. Mal começamos a conversar. Jesus Cristo, que novela mexicana. O menino preso ali, comendo lasanha, conversando amenidades, enquanto a sogra era a própria namorada dele. E piorou quando a Juliana começou a contar histórias. Mãe, conta pra ele daquela vez que você... E a Patrícia toda sem graça, porque eram histórias que ela já tinha contado pra ele quando estavam namorando. Ele tendo que fingir surpresa em histórias que já conhecia. Ah, é? Que interessante! Com a cara mais falsa do mundo. Até que a Juliana soltou a bomba. Mãe, você não vai acreditar, mas o Lucas também adora literatura. Vocês vão se dar super bem. E aí a Patrícia não aguentou, levantou da mesa, disse que não estava se sentindo bem e foi pro quarto. A Juliana preocupada, sem entender nada. E o Lucas ali, sabendo que a bomba ia explodir. E a confusão só aumentou nos dias seguintes. O Lucas me contou que no dia seguinte ao jantar, a Patrícia pediu para conversar com ele. Marcaram num café, longe de tudo, e ela foi direto ao ponto. Lucas, nós temos que contar para Juliana. Isso não pode continuar. Ele concordou. Claro. Os dois decidiram contar juntos, naquele mesmo dia. Mas quando chegaram na casa da Juliana, ela estava tão feliz. Gente, vocês não imaginam. Encontrei a amiga que eu tanto falava, aquela professora do grupo de leitura, e descobri que ela é minha mãe. Que coincidência maravilhosa. Pois é, galera. A Juliana ainda não tinha percebido que a amiga nova e a mãe eram a mesma pessoa, porque elas usavam apelidos diferentes no grupo de leitura. Quando finalmente caiu a ficha, ela olhou para os dois e soltou. Espera, vocês se conheciam antes do jantar? E aí não teve jeito. Tiveram que contar tudo. O Lucas namorando as duas, sem saber que eram mãe e filha. A Patrícia descobrindo que a filha que ela não via há anos estava namorando o mesmo cara que ela. A Juliana teve todas as reações possíveis em 5 minutos. Choque, raiva, choro, riso nervoso, mais raiva, incredulidade. Os vizinhos todos ouvindo a discussão. A fofoca já estava rolando no grupo do WhatsApp do prédio. A Patrícia chorando, o Lucas pedindo desculpas, a Juliana sem saber se ria ou chorava da situação absurda. E hoje, 1 ano depois, e aqui está o final dessa história maluca, galera. O Lucas me contou que hoje, 1 ano depois, ele está solteiro, obviamente, né? As duas terminaram com ele na mesma hora. A Juliana disse que nunca mais queria vê-lo na vida,
E a Patrícia? Bem, ela